munidos de câmeras, gravadores, celulares, papel, caneta e colete à prova de balas. Jornalistas que documentam destruição, fome, deslocamentos forçados. Mostram ao mundo, com grande dificuldade e risco, o que acontece no front. Mostram o que dói ver, ainda que através da lente filtrada do repórter. Um ataque de Israel na faixa de Gaza matou 20 pessoas. 5 eram jornalistas. O trabalho deles era fundamental para que jornais e TVs do mundo inteiro mostrassem o que vem acontecendo no território palestino. Eles estavam na faixa de Gaza e morreram no último 25 de agosto durante um ataque israelense ao único hospital que há por lá. Um drone atingiu um andar usado por jornalistas no Hospital Nasser, em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Esse homem, indignado, mostrava um equipamento de transmissão ao vivo e uma câmera com microfone, destruídos. Enquanto outros jornalistas e socorristas se aproximavam para prestar socorro. Minutos depois do primeiro ataque, houve uma segunda explosão. Em comunicado, Israel lamentou o incidente e disse que as autoridades vão investigar o caso. Um porta-voz militar declarou que as forças israelenses não têm civis e jornalistas como alvo e que o Hamas usa o hospital como escudo. Including hospitals as shields. Menos de uma semana antes, outro ataque. Os 5 jornalistas da Al Jazeera estavam acampados do lado de fora do hospital Al-Shifa, que fica no leste da cidade de Gaza, quando foram atingidos pelos bombardeios. Perdas que já fizeram o conflito ser o mais letal da história para profissionais da imprensa. Segundo o Escritório de Direitos Humanos da ONU, já são 247 desde o início da guerra em 2023. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas, por outro lado, fala em 197 vítimas. Esses números representam mais do que a soma do número de jornalistas mortos nas 2 guerras mundiais, na Guerra do Vietnã e ainda nos conflitos na Iugoslávia e no Afeganistão. Nesse momento, na faixa de Gaza, só há jornalistas independentes. Nenhum grande veículo tem um repórter próprio no território palestino. Desde o início da guerra, Israel só liberou a entrada de alguns jornalistas estrangeiros, sempre cercados pelo exército e sujeitos a restrições sobre o que podem e o que não podem filmar. Nenhuma vida vale mais do que a outra, a gente sabe. É por meio do trabalho da imprensa que se conhece as atrocidades de uma guerra. O bombardeio reforça uma guerra de narrativas que se soma ao conflito armado e mantém repórteres na linha de fogo. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, manifestou grave preocupação com o que chamou de ataques repetidos à imprensa em Gaza. A ONU, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas e a ONG Repórteres Sem Fronteiras condenaram o bombardeio e pediram uma investigação independente. As realidades da guerra muitas vezes são distorcidas pela força das armas. O secretário-geral da ONU pediu respeito aos profissionais do jornalismo para que possam fazer seu trabalho livres dos abusos e do medo. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a guerra mais letal para jornalistas. Neste episódio, eu converso com o jornalista José Hamilton Ribeiro. Ele é autor de O Gosto da Guerra, livro em que narra sua cobertura da Guerra do Vietnã para a revista Realidade, em 1968, quando perdeu uma perna ao pisar em uma mina terrestre. Depois, eu falo com Arthur Romeu, diretor para a América Latina da ONG Repórteres Sem Fronteiras. Quarta-feira, 27 de agosto. José Hamilton, você cobriu a Guerra do Vietnã, tem marcas no corpo até hoje. Eu quero aproveitar a sua ilustre presença aqui no assunto para te pedir para nos contar como é que foi cobrir esta guerra. Olha, já faz algum tempo, né? Eu era então um jovem repórter, cheio de ideias mirabolantes na cabeça, né? E aceitei a possibilidade de participar de uma guerra, imagine, lá na Ásia, né? Do outro lado do mundo, lá no Vietnã. Mas foi uma coisa que hoje, olhando assim à distância, eu não me arrependo não. Foi
momentos da minha vida em que houve momentos assim de dor, né? De dor, de sofrimento, mas também houve um lado muito simpático e humano de amizade lá, que eu tinha um amigo lá chamado Nguyen, que é um nome bem comum lá no Vietnã. Nguyen é um nome tipo Silva, assim, todo mundo chama Nguyen lá, né? Muito simpático, muito caloroso, muito humano, a gente se deu muito bem. Teve alguns momentos terríveis lá, né? Mas também houve momentos de grande ligação humana, muito afeto assim, humano, e um amigo que durou a vida toda. Por que, para você, como jornalista, foi importante cobrir aquela guerra? Qual era a sua missão? Olha, eu acho que naquele momento, a Guerra do Vietnã era, do ponto de vista jornalístico, né? Era o assunto mais importante do mundo naquele momento, porque era uma aventura americana lá na Ásia, uma aventura, não sei se assim, translocada lá dos americanos, mas enfim. Eles estavam lá no Vietnã, na retórica americana, eles estavam participando do trabalho de uma democracia amiga, né? que era como eles consideravam o governo do Vietnã da época. A Guerra do Vietnã foi uma das maiores disputas geopolíticas entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética no contexto da Guerra Fria. As cifras não são precisas, mas o governo do Vietnã fala em 4 milhões de mortes no país e mais de 58 mil soldados norte-americanos faleceram durante o confronto. A derrota das tropas norte-americanas em Saigon em 30 de abril de 1975 representou mais que o fim da guerra entre o Sul e o Norte. Para os Estados Unidos, foi o fim de uma batalha que buscava impedir a ascensão do comunismo na região. Enfim, eles estavam numa aventura militar lá no Vietnã, que não deu certo, né? Em muitos pontos não deu certo. E você sabia que você poderia correr riscos e ainda assim você foi cobrir essa guerra. Por quê, José Hamilton? Eu era um repórter assim, ansioso naquela época, né? E eu queria estar onde estivesse a notícia mais quente do dia, a notícia mais calorosa, mais importante do momento, né? E foi uma aventura profissional de que eu não tenho nenhum arrependimento, uma aventura profissional digna, né? Digna. E a parte humana teve problemas, eu sofri um pouco lá. Como é que foi o episódio em que você perdeu a perna? Olha, o momento da explosão, né, da bomba, porque a bomba foi uma armadilha com uma bomba. A bomba explodiu na minha perna, né? Então, o momento daquela explosão é uma coisa muito confusa na minha cabeça, né? Na ocasião, hoje ainda é mais ainda, é muito confusa, porque imagina você, eu era um jovem, né? Então, muito forte até, e alto, tal, lá no meio de soldados também animados e tal. A gente estava numa patrulha, sabe? Com uma companhia do Exército Americano, nós estamos fazendo uma patrulha lá no campo, né? No campo, ou numa armadilha, numa mina, tipo de uma armadilha, né? Um rastilho assim. Você é levado ao hospital? Sim, aí depois do acidente eu fui levado para o hospital americano. Né? E você sai do hospital e volta para o Brasil sem a perna? Sem a perna. E lembrando, José Hamilton, dessa cobertura e o seu trabalho como jornalista muito reconhecido aqui no Brasil, você disse que tem muito boas memórias, né? Que esse drama pessoal, ele
pelo que eu entendi, ele não foi a parte mais importante do seu trabalho como jornalista. O que você diria hoje para jovens jornalistas que querem, como você foi, cobrir uma guerra? Olha, é uma questão assim de vocação, né? De vocação e de busca de prestígio profissional, né? A atuação do correspondente de guerra, né, que é o caso lá, né, é quase que uma especialidade do jornalismo comum, né? A pessoa que tem propensão para isso, que tem interesse nisso, procura se informar e vai, de certa forma, fazendo um curso informal, né? Mas fazendo um curso de cobertura de guerra para ele chegar no lugar tendo o mínimo de informação, né, sobre o que é aquilo, né? Aí depende de um pouco de coragem, um pouco de audácia, um pouco de falta de juízo, talvez principalmente isso, falta de juízo. Não é nada especial, não é nada assim do destino, né? Não é coisa da vida comum do trabalho de jornalista, né? De repórter. Né? José Hamilton, pois eu considero que o seu trabalho foi um trabalho extraordinário quando você decide ir até um outro país, cobrir uma guerra, trazer informações para a sociedade brasileira. Eu te agradeço muito por ter topado conversar com a gente, foi um prazer entrevistá-lo. Obrigado, beijo. Estou às ordens. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Arthur Romeu. Arthur, a gente sabe que a vida de um jornalista vale tanto quanto a vida de qualquer cidadão. A guerra em Gaza traz números superlativos em muitos aspectos, e um dos aspectos é em relação à morte também de jornalistas. São 247 repórteres mortos na guerra em Gaza, segundo a ONU, e eu queria que você nos ajudasse a dimensionar esse número. Ele é comparável a outros conflitos em alguma medida? Nunca em tão pouco tempo se matou tantos jornalistas numa situação de conflito armado. As situações de conflito armado são um território, uma área de risco para a atividade profissional do jornalismo, mas os números, como você disse, Natuza, são superlativos, né? São mais de 200 casos. A Repórteres Sem Fronteiras, através de um trabalho minucioso de investigação, identificou que em ao menos 56 desses casos, esses jornalistas foram deliberadamente visados ou estavam exercendo a atividade no momento em que foram mortos. Não há precedentes, é uma situação completamente inédita. É difícil comparar com outros conflitos, mas a gente tem visto algumas comparações, né, feitas com números da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra do Vietnã, da Coreia, em outros conflitos armados. E simplesmente não é comparável, assim, é um número que transcende aí qualquer expectativa, sem dúvida, o conflito armado em que a Repórteres Sem Fronteiras mais documentou casos de jornalistas assassinados em tão pouco tempo. Eu tenho aqui algumas comparações que eu queria consultá-lo. Quase 3 vezes maior que o total combinado da Primeira e Segunda Guerra Mundiais, que somaram 69 jornalistas mortos. Guerra do Vietnã, Camboja e Laos foram 71. E na invasão russa à Ucrânia, que segue desde 2022, 19. Esses dados estão corretos? São dados que ilustram a dimensão do que a gente está vendo agora. A gente está falando de menos de 2 anos de conflito e são aí, em média, mais de 10 jornalistas assassinados, mortos nesse conflito por mês. Então é uma escala, de novo, sem precedentes. Talvez um outro conflito de longa duração em que a gente tenha visto uma quantidade tão significativa de casos é o da Síria, né? Então, na Síria, durante 10 anos de monitoramento, né, de casos de jornalistas mortos cobrindo esse conflito, sequestrados, enfim, vítimas de outros tipos de violação no conflito que houve na Síria,
a gente chega a números comparáveis, mas a gente está falando de uma escala temporal aí de 10 anos em comparação a menos de 2, né? Então, de fato, mais uma vez, é algo inédito. Faltam palavras, muitas vezes, para a gente poder descrever essa situação, e as imagens que a gente viu ontem, né, da cidade de Gaza, não são casos, né, isolados, né? Faz parte de uma tendência aí que vem se confirmando desde outubro de 2023, nas operações que vêm sendo conduzidas pelas Forças de Defesa de Israel em Gaza. As principais agências de notícias do mundo divulgaram um comunicado conjunto em que mostram grande preocupação com a fome de jornalistas em Gaza e pedem que o governo de Israel libere a entrada e a saída destes profissionais do território palestino. Foram a Reuters, a Associated Press e a France Press, as maiores do mundo. A britânica BBC News também endossou o documento que diz: estamos desesperadamente preocupados com nossos jornalistas em Gaza. Por muitos meses, esses jornalistas independentes têm sido os olhos e os ouvidos do mundo em Gaza. Agora, eles enfrentam as mesmas circunstâncias terríveis que aqueles que cobrem. E quais são os principais direitos garantidos a jornalistas em zonas de conflito, em zonas de guerra? O que o direito internacional humanitário reconhece em relação aos jornalistas? O direito humanitário internacional é muito claro ao classificar dar um status de proteção para o trabalho de jornalistas. Eles não são considerados combatentes, são partes neutras, né? Tem mesmo status de civis não combatentes, por entender que a atuação desses profissionais num contexto como esse é absolutamente essencial, né, para levar ao mundo as informações do que vem acontecendo como testemunhas oculares desse primeiro rascunho da história que vai acontecendo no caso de um conflito. É fundamental para que a sociedade, não só nas fronteiras do conflito, mas também em outros países do mundo que são impactados de muitas formas, né, por essa situação, possam estar cientes e terem acesso a uma informação que não é uma informação totalmente dependente das versões oficiais das partes envolvidas nesse conflito, né? Então, o olhar desses jornalistas foi fundamental em vários momentos da história, né? Acho que a gente pode citar a Guerra do Vietnã como um momento histórico particularmente emblemático, em que o papel dos jornalistas cobrindo essa guerra foi fundamental para que houvesse uma tomada de consciência do drama que estava sendo vivido no fronte, né? E mudar a opinião pública e fazer com que a gente tivesse acesso, enquanto a nossa humanidade compartilhada, nossa empatia pudesse chegar mais perto das consequências desse tipo de conflito armado. Então é um papel absolutamente central que os jornalistas exercem, e por isso ele é amplamente garantido desde as convenções de Genebra, enfim, todos os textos aí que garantem a atuação desses profissionais no contexto de conflito armado e dão esse respaldo a essa atividade, inclusive classificando ataques deliberados contra jornalistas como crimes de guerra. Você já passou por isso, mas eu vou pedir para que você esclareça um pouco mais. Por que é importante que profissionais da imprensa estejam dentro dos conflitos? E o que a sociedade perde quando os jornalistas não estão lá ou quando há restrições ao trabalho da imprensa? Os jornalistas, eles servem como um vetor, né, da garantia do direito a um acesso a uma informação plural, veraz, confiável, independente, sobre os fatos. Então, muitas vezes, quando a gente está falando sobre essa situação, a gente não está falando somente, ainda que seja já muito, da integridade física e emocional desses profissionais que estão atuando nesse contexto. A gente está falando do nosso próprio direito como cidadãos, né, de qualquer país do mundo, de ter acesso a essas informações, de estarmos bem informados sobre os acontecimentos globais. Então, conflitos armados são lugares onde tradicionalmente ocorrem uma grande quantidade de crimes e violações de direitos humanos, crimes de guerra. Então, ter a presença de profissionais de imprensa registrando esses momentos é uma forma de você garantir o acesso ao direito à informação, né, trazer uma forma, um olhar que é diferente daquele que é utilizado nas lógicas de propaganda e de guerras de desinformação, que também são mobilizadas, né, pelas diferentes partes que estão envolvidas no conflito, e em produzir esse sentimento que a opinião pública no mundo, que as sociedades no mundo entendam, né, se aproximem do impacto das consequências do que uma guerra representa, né? Sem esse olhar
de jornalistas como Anas Al-Sharif, né, que foi morto há 2 semanas, repórter importante da Al Jazeera, sobre a situação da fome em Gaza. Talvez a gente não tivesse a dimensão de que isso estivesse ocorrendo dessa forma e as consequências, né? O ataque aéreo israelense que matou o jornalista da TV Al Jazeera, Anas Al-Sharif, de 28 anos, 4 cinegrafistas e um repórter freelancer local, foi feito por um drone que acertou intencionalmente a tenda onde eles trabalhavam, perto do hospital Al-Shifa, no leste da cidade de Gaza. No local do ataque, restos de tendas destruídas, escombros e manchas de sangue ainda são visíveis. O Escritório de Direitos Humanos da ONU, autoridades de Gaza, a rede Al Jazeera e diversas organizações internacionais definiram o bombardeio como uma grave violação do direito internacional humanitário. O Anas Al-Sharif vinha sendo, né, acusado por Israel de ter envolvimento com o Hamas, né? Então associando esse jornalista a ações de um grupo terrorista. Isso vinha acontecendo já há vários meses, pelo menos desde outubro do ano passado, ainda que as provas ou os documentos que subsidiassem essas acusações sempre foram e ainda são absolutamente frágeis, pintando, né, esse jornalista um alvo nas costas. E esse jornalista que era também um dos jornalistas, um dos rostos mais conhecidos, né, do jornalismo, da cobertura para Al Jazeera, para essa agência internacional, né, Al Jazeera, da cobertura do que vinha acontecendo em Gaza. Ele tinha apenas 28 anos, né, se consolidou como repórter ao longo desse conflito. Inclusive, recentemente, o mesmo Al-Sharif fez críticas públicas ao grupo terrorista. O jornalista deixou pronta uma mensagem póstuma postada no perfil dele. E nesse texto aqui ele diz que teve a voz silenciada e que viveu a dor em todos os detalhes, experimentou o sofrimento e as perdas, mas nunca hesitou em transmitir a verdade e sem distorção. Ele, de certa forma, presenteou, né, a sociedade, o mundo, com uma das imagens mais emblemáticas, talvez uma delas que esteja na memória, quando houve um anúncio do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, em que ele, ao vivo, vai tirando o capacete, vai tirando o colete à prova de balas aos poucos, enquanto ele narra essa decisão, né, esse anúncio do cessar-fogo. E é muito emocionante, são muito emocionantes essas imagens, e ver toda a população que estava cercando esse jornalista na hora que ele vinha fazendo essa transmissão ao vivo, celebrando esse momento junto, né? É uma história de outras tantas que relata a humanidade por trás desse número, né? Eu acho que outros casos agora, como o da Mariam, né, que foi uma repórter que foi morta nos ataques, no bombardeio contra o complexo hospitalar ontem no centro da cidade de Gaza, uma das 5, né? Ela era correspondente para a Associated Press. Mariam Daga tinha 33 anos, era mãe de um menino que deixou Gaza no início da guerra, e ela vinha fazendo reportagens sobre a condição dos hospitais e a desnutrição das crianças. Ela atuava como freelancer da agência Associated Press. Grandes repórteres que vinham fazendo esse trabalho, e ela tinha um filho pequeno. A gente vê algumas homenagens sendo feitas, né, a essa jornalista com as imagens que ela vinha fotografando do conflito nos últimos meses. São imagens profundamente tocantes. Então a ideia de que uma pessoa que vinha narrando isso em primeira mão, que já tinha, né, o seu testamento pronto, uma mensagem para o seu filho, para caso ela morresse, quer dizer, toca a gente num lugar que tira só, né, o chapéu de jornalista e coloca um chapéu da humanidade compartilhada por trás, né, da atuação profissional dessas pessoas, que está muito centralmente mobilizada pela ideia de que é importante narrar o que está acontecendo, né? Acreditar piamente de que ao narrar aqueles acontecimentos, você pode estar provocando algum tipo de mudança. Israel vem barrando a entrada de jornalistas estrangeiros em Gaza. Você menciona um bilhete deixado por uma das jornalistas mortas em Gaza. O que ela dizia? É uma mensagem incrivelmente de esperança. É uma mensagem que
uma dedicatória, na verdade, ao filho, né, pedindo que ele siga sendo quem ele quer ser e que, caso ele venha a ter uma filha no futuro, né, ela pede que ele se case, que ele tenha uma vida, né, preenchida, né, uma vida feliz e que, caso ele se case e venha a ter uma filha, que ele nomeie a filha com o nome dela em homenagem, né? Então, são mensagens muito emocionantes sempre. E o Anas al-Sharif também tinha feito uma dedicatória, já tinha pronto um testamento para caso ele fosse assassinado. Quer dizer, você vê o nível, né, que a gente está falando. São jornalistas que vão para uma situação de conflito, que estão cobrindo isso, que sabem dos riscos que estão colocados, que seguem, né, atuando nessa linha de frente, mas que já vão deixando mensagens de despedida, né, porque entendem que a probabilidade de que eles consigam seguir exercendo essa profissão no contexto atual é absolutamente inviável. Então, a gente vem chamando a atenção para isso. A Repórteres Sem Fronteiras já fez 4 denúncias no Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra nesse contexto, né? Isso vem sendo somado aí aos inquéritos e às investigações que o Tribunal Penal Internacional tem conduzido sobre as denúncias de crimes de guerra de maneira geral nesse conflito. E o que acontece com essas denúncias? O que aconteceu, se algo aconteceu com essas 4 que vocês já apresentaram? A gente teve comunicações de parte do Tribunal Penal Internacional de que elas seriam incluídas, né, nas investigações gerais. Mas a triste realidade é que muito pouco acontece, né? Muito pouco acontece. A gente já está chegando numa altura em que vão nos faltando palavras para descrever essa situação. De maneira geral, a Repórteres Sem Fronteiras tem chamado a atenção para uma lógica de apagão mediático, né? Esse tem sido o termo que a organização vem utilizando globalmente, mostrando que essas mortes não são isoladas, ou seja, que elas são parte integral de uma estratégia de apagão mediático, de blackout informativo do que vem acontecendo, que inclui, sim, né, denúncias graves de ataques, né, deliberados contra jornalistas que estavam devidamente identificados como jornalistas, mas também destruição de prédios, né, de agências internacionais de notícia, né, equipamentos, o fato de impedir a entrada, né, de jornalistas e correspondentes internacionais que querem cobrir esse conflito armado, que não podem fazer, e quando vão fazer isso tem que entrar, as raras ocasiões, sendo acompanhados pelas forças de defesa israelense no território, que limita muito a autonomia desses profissionais na hora de fazer a cobertura. Enquanto isso, os ataques de Israel continuam. E essas e outras imagens continuam sendo registradas por repórteres que correm riscos, que podem descobrir enquanto trabalham que um parente ou um amigo morreu. E a gente tem uma expectativa de uma resposta à altura, né? Então, o último chamado da RSF foi para que houvesse uma reunião emergencial do Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? Para além do quadro normativo do direito internacional humanitário, a gente tem outras resoluções que afirmam a importância do trabalho jornalístico em conflitos armados, e uma dessas resoluções é do próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? Uma resolução 2222 de 2015, que afirma a relevância e que dá um caráter de que as partes do conflito têm que proteger a atuação de jornalistas e criar estratégias de prevenção para que, né, esses jornalistas possam seguir atuando. Arthur, muito obrigada por ter topado conversar com a gente aqui no assunto. Boa sorte no seu trabalho. Obrigado, Natuza. Se você ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Baixar o aplicativo do G1 no seu celular. Por lá, você pode ouvir o assunto, claro, e pode também acompanhar todas as notícias do dia em tempo real e de graça. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri, fico por aqui. Até o próximo assunto.